Nesse vídeo vamos dar continuidade à definição de diferentes perfis aqui no nosso projeto. Nós temos aqui, conforme mostrado na aula anterior, o perfil padrão, né, o default aqui do projeto. Nós temos o perfil profile, né, de teste, nós temos o profile de integração aqui. Então, nesse vídeo nós vamos definir diferentes bancos de dados para cada um desses perfis, certo? Vamos ter um banco de dados específico para teste, vamos ter um banco de dados específico para integração. E vamos também, ainda nesse vídeo, utilizar uma ferramenta auxiliar para executar os comandos SQL da nossa aplicação dentro do banco de dados. E essa ferramenta vai ser o Flyway, que é muito utilizado no mercado. Vamos iniciar aqui a nossa implementação. Vamos iniciar aqui. Vamos acessar primeiro o nosso banco de dados para criar esses dois bancos de dados que nós vamos utilizar nesse vídeo. Vamos fazer o seguinte, eu vou excluir esse banco de dados no meu Docker, certo? Deixa eu acessar aqui o Docker. Ele já foi criado, eu vou excluir, vou criar um do zero. E deixa eu acessar aqui o meu ponto de comando. Vou criar novamente um novo banco, na verdade um novo container, né? E esse comando aqui eu vou deixar descrito aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Então a gente já criou aqui um novo banco de dados, a gente vai acessar aqui pelo The Beaver, dá um refresh, só temos aqui o banco de dados Postgres, vamos criar do zero aqui um novo banco de dados para teste, ok, vamos criar um novo banco de dados aqui para integração, perfeito, cada um desses bancos estão completamente vazios, né, sem tabela alguma. Se a gente acessar aqui tabela, ele não tem nenhuma. Se a gente acessar a tabela aqui, também não vai ter nenhuma. Ok, vamos voltar aqui para a aplicação e vamos configurar o acesso de cada um desses perfis para cada um daqueles bancos de dados. Então eu coloco aqui data source. Eu vou colocar aqui username Postgres. Password, eu vou colocar admin, JDBC, URL, JDBC, Postgres, vou acessar o Docker, a porta 5432 teste. Então já fiz a configuração aqui do meu ambiente, do meu banco de dados do profile teste. E agora eu vou fazer essa mesma configuração no profile de integração. E nesse caso eu vou acessar aqui integração. Ok, então já configuramos aqui para cada um dos profiles o banco de dados distinto. E, bom, vamos ver aqui o que é que a gente precisa implementar mais. Esse myEntity pode excluir. Esse import.sql também pode excluir. Não nos interessa mais, deixe-me ver. Bom, agora vamos utilizar aí a ferramenta do Flyway, ok? Para que ele execute um comando SQL dentro do meu banco de dados. Então, para isso, eu vou primeiro importar a dependência. Eu vou aqui no meu POM. Vou copiar e colar aqui. Flyway. Eu salvo, o projeto vai importar essa dependência para mim. E por padrão, o Flyway ele vai em um diretório bem específico dentro do resource. Ok? Então eu venho aqui, crio um diretório DB. Dentro de DB, eu crio o diretório migration. Essa é a localização padrão que o Flyway vai para executar os arquivos que estão lá dentro, ok? Eu vou criar aqui um arquivo para colocar os meus comandos SQL e vou utilizar aqui a convenção do Flyway, certo? Que basicamente você define qual a versão do arquivo que você está utilizando. Eu coloquei aqui que é a versão 1.0.0. Em seguida eu coloco 2 underscores e digo que esse arquivo refere-se à criação create table produto.sql. Bom, dentro dele eu vou colocar os comandos SQL, certo? Create table produto,
certo? Eu vou querer que produto tenha ID, ele vai ser do tipo sequencial, e ele vai ser uma chave primária, primary key. Ele também vai ter nome. Nome vai ser do tipo varchar, né, que é uma string de 50 caracteres. Eu quero que ele seja unique, ou seja, não se repita esse valor em nenhum outro produto da minha tabela. E eu não quero que venha dados nulos. Então, basicamente, isso aqui vai ser um comando SQL que vai ser executado da nossa aplicação para o banco de dados, feito pelo Flyway. Bom, já temos aqui o arquivo SQL, já temos a convenção que o Flyway utiliza para saber a ordem que ele vai executar cada um dos arquivos, lembrando que aqui dentro de Migration pode ter dezenas de arquivos SQL. E agora a gente precisa ir no Application, YAML, e configurar a execução do Flyway. Então eu vou em Quarkus, eu vou aqui no padrão, certo? Na configuração padrão, porque os demais profiles, eles herdam essa configuração aqui. Então para não ter que repetir cada uma delas aqui, eu coloco aqui no padrão. Então Flyway, dos pontos eu digo que migre no início, certo? Migrate at start, true. O que eu estou dizendo aqui? Que quando a minha aplicação iniciar, o Flyway ele vai executar todos os comandos SQL que estão dentro desse diretório aqui, do diretório DB e do diretório Migration. Então ele vai abrir cada um desses arquivos, vai pegar o comando SQL e vai executar lá dentro do banco de dados. Vamos ver tudo isso aí acontecendo, ok? Bom, já fiz a importação aqui do meu Flyway, perfeito, eu posso fechar, o SQL já está feito, eu posso fechar. A configuração aqui também já está feita. Vamos primeiro verificar a construção, né, a criação da tabela produto dentro do banco de dados de teste. Então, eu venho aqui no meu Edit Configurations e digo que eu quero que execute o profile específico, dbquarkus.profile igual a teste. Então, estou dizendo que ele tem que executar o profile de teste. Apply, ok. Vou executar aqui para a gente. Pronto. Aqui no terminal nós vemos que o Flyway ele foi executado, né? Tem esse org.fly. Todas essas linhas aqui que cita o Flyway é uma execução que ele faz no nosso projeto. Então ele já está executando sem problemas. E vamos então no banco de dados ver se ele criou a tabela produto. Lembram que teste não tinha nenhuma tabela. Quando eu venho aqui do refresh, você vê que ele criou o produto aqui para gente, com as colunas ID e nome, de forma automática, né? E se a gente for aqui em integração, ainda está vazio, vou dar o refresh, ele está vazio, porque o profile de integração não foi executado. Então vamos executar agora o profile de integração, para ver se ele cria para mim aqui a tabela de produto também. Vamos botar aqui para o nosso projeto, vamos mudar aqui a nossa configuração, Edit Configurations. Eu não quero mais que ele execute o profile de teste, eu quero que ele execute o profile de integração, que no caso lá foi definido como int. Aplico, ok, vou executar novamente. Verifica-se que o Flyway executou aqui também. E vamos agora no banco de dados, verificar se ele criou aqui a tabela de produtos. Dou um refresh, você verifica que ele criou aqui também ID e nome. Então, a proposta desse vídeo é explicar como é que você consegue trabalhar com diferentes bancos de dados em diferentes perfis e também como você, esse comportamento de diferentes perfis e ter diferentes bancos de dados é muito utilizado no mercado, ok? Então, vale a pena você entender esse conceito, porque em toda empresa nós temos diferentes ambientes, por exemplo. Nós temos um ambiente de teste, então a gente tem um perfil específico para teste, nós temos um ambiente de, sei lá, homologação. É interessante ter um profile específico para homologação, nós temos um ambiente aí de produção também. É interessante que tenha um perfil específico para produção também. E também nesse vídeo nós vimos que como a gente consegue executar comandos SQL da nossa aplicação dentro do banco de dados, utilizando aí o Flyway, que é uma ferramenta também vastamente utilizada no mercado. Perfeito? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil.
e lhe vejo no próximo vídeo. Nós vamos abordar outros tópicos aí mais avançados do Flyway, inserir dados dentro do banco de dados, começar aí a criar os endpoints, né, referentes à inserção de dados, obtenção de um conjunto de dados, e aí a gente vai avançando aí no entendimento de uma aplicação mais robusta. Ok? Lhe vejo no próximo vídeo.